Olá! Hoje o Mundo Político traz uma avaliação do cenário de pandemia em Minas e das ações tomadas pelo governo do estado. Minas Gerais já ultrapassou a marca das 10 mil mortes por Covid. Eu vou conversar com o deputado Carlos Pimenta, que é médico, presidente da Comissão de Saúde e faz parte do bloco do PDT, o bloco independente da Assembleia Minas Tem História. Deputado, obrigada por atender o Mundo Político. É isso, obrigado a você, Vivian. Estou à sua disposição. Deputado, vamos começar com um cenário nacional que nós estamos assistindo, muito preocupante, não é? Neste momento há um embate com uma forte marca de embate político que opõe o governo federal a governadores, e há uma discussão sobre o tempo que vai se levar para que a vacina seja efetivamente oferecida à população. O ministro Pazuello fala em 60 dias. Eu queria a impressão do senhor sobre esse embate, inclusive ele tem diversas sobre a vacina que está sendo desenvolvida, a vacina Coronavac que está sendo desenvolvida, finalizada no Butantan. O que o senhor pensa a respeito desse embate? Como é que o senhor está vendo essa cena? Muito bem. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vacina. Antes de mais nada, Vivian, a vacina ela não tem e não pode ter nacionalidade. Eu acho que qualquer vacina, seja ela a Coronavac da China, seja a Sputnik da Rússia, seja do Reino Unido, né, que está sendo produzida e que o Brasil também está comprando, lá de Oxford, seja da Pfizer e as outras duas americanas, qualquer uma dessas vacinas, se ela for eficiente, se ela for eficaz e se ela for segura, eu acho que encerra o assunto e o Brasil tem que procurar a forma mais fácil de adquirir essas vacinas, pelo menor preço, é óbvio, mas também em quantidade suficiente para vacinar a população toda. Segundo ponto, eu entendo de que a vacinação da Covid ela deveria ser obrigatória. Da mesma forma que a vacina, as outras vacinas são obrigatórias para, principalmente, ou pelo menos, para algumas categorias, para os profissionais da saúde, para as pessoas de risco acima de 65, 70 anos de idade, as pessoas que estão na linha de frente, no fronte do combate à Covid, elas deveriam ser obrigatórias e não opcional. Não, eu não vou vacinar porque essa vacina ela é lá da China. Isso aí tem muita ideologia, um componente ideológico muito grande. Isso vai prejudicar sensivelmente a população brasileira. Então, se a vacina chegar ao Brasil, seja de onde for, se ela for segura, eficiente, ou eficaz e para todos, né, indistintamente para todos, ela será bem-vinda. Esse embate que nós vimos ontem entre os governos estaduais e o governo federal, eu acho que o foco do embate ele foi sensivelmente, claramente, escancaradamente político. Porque São Paulo, a gente sabe que o Brasil tem um programa nacional de vacinação. Nós sabemos que todas as vacinas produzidas no Brasil ou compradas de outros países, todas as vacinas até então são compradas pelo Ministério da Saúde e distribuídas para os estados. E a posição do governo Dória, do governo de São Paulo, foi uma posição política. Ele fala como se o Instituto Butantan fosse dele. Ele fala como se o Instituto Butantan pertencia apenas ao povo paulista e não ao Brasil como um todo. O Instituto Butantan é uma unanimidade, é uma instituição que tem o respeito de todo o povo brasileiro, que tem prestado um serviço muito grande a toda a população brasileira, assim como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então, esse negócio de falar assim, não, lá em São Paulo nós vamos iniciar a vacinação no dia 25 agora de dezembro, ou no dia 25 de janeiro, né? E o resto do Brasil que se lasque. Não é dessa maneira. Eu acho que nós temos regras, nós estamos num país, numa federação,
não existe nenhum estado melhor do que outro estado. Existem, sim, estados ricos e estados pobres. Por isso que o governo federal tem que intervir, tem que bater forte na tecla de que qualquer vacina ela vai ser e tem que ser distribuída pelo governo federal, né? Obedecendo esses critérios, né? As prioridades, que eu acho que são essas mesmas, né? Primeiro o pessoal da saúde, depois as pessoas acima de 70 anos, e agora incluíram também, e eu vejo isso com muita, assim, com muita boa vontade, com muita felicidade, os profissionais da segurança, os profissionais do transporte e os professores. Os professores não, os profissionais da área educacional. São essas pessoas que estão em contato direto com a população, né? E depois viria as outras categorias. Não tem vacina para todo mundo no mesmo tempo, agora. Não, eu quero vacinar amanhã, vou lá no posto. Não existe a vacina. A vacina ainda vai demorar um pouco, né, a chegar aqui no Brasil. Em que Pois pese não, que Guilherme. há realmente esse embate, esse evidente embate e essa posição do Dória, por outro lado, pelo lado do governo federal, ele também está sendo questionado de estar tergiversando sobre a vacina do Coronavac, pressionado por uma ala ideológica, não é? Teria essa questão. E aí alguns governadores levantam a possibilidade, inclusive, de que se utilize a lei Covid, que foi aprovada no início do ano, para acompanhar agências internacionais que dão ok para vacinação, não é? Que estão sendo feitas nos Estados Unidos, no Japão e tal, então o Brasil automaticamente poderia fazer. O que o senhor acha disso, e parece que está sendo usado, como uma forma de pressão ao governo federal para agilizar esse processo e não, apesar do governo dizer que não está fazendo, que não está se opondo a nenhuma vacina, há uma suspeita de que tem aí uma discussão realmente ideológica atrás disso. Eu acho que essa lei, né, que a gente chama lei aí da Covid, ela foi editada em fevereiro. O ambiente era o momento era nós estávamos ainda tentando entender o que é a Covid, qual seria a repercussão dela no Brasil, no mundo, e praticamente a partir de março, abril, é que ocorreram os aumentos dos casos no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, você não pode, em cima de uma lei que foi editada sobre algo que ninguém conhecia, inclusive o Brasil não conhecia, você não pode, baseado nessa lei, fazer com que ela tenha validade plena e validade absoluta. O governo federal, pelo discurso do Pazuello ontem, eu já notei que ele está um pouco mais flexível, ou pelo menos ele está entendendo de que a responsabilidade dele é muito grande à frente do Ministério da Saúde. Eu acho que ele tem, vamos dizer assim, condições suficientes para poder aguentar qualquer carga em cima dele, seja do presidente Bolsonaro, seja dos militares do Exército Brasileiro, seja do povo brasileiro, de quem quer que seja. Será, deputado? Já é o terceiro ministro nessa pandemia, né? Mas eu acredito que sim, eu acho que ele está entendendo isso. Eu acho que qualquer pessoa de sã consciência, ela não pode obedecer ordens cegas, irracionais, só pelo fato de que o presidente acreditou essas ordens. Eu acho que o governo federal está agindo com todos os erros do Bolsonaro, mas ele está agindo numa linha em que nos traz certa tranquilidade. Agora, ele tem que entender de que existe essa parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês e de que essa vacina é uma vacina que já foi publicada nas revistas científicas do mundo todo, já passou pelas diversas etapas, inclusive a terceira etapa, e resta a Anvisa liberar a liberação dessas vacinas. Os Estados Unidos liberou, você vê, em caráter excepcional, né? A Grã-Bretanha liberou, vai lá na Alemanha está liberando. Então, não existe isso, não. Eu acho que nós 60 estamos dias vivendo... não é muito tempo? Eu acredito que é muito tempo, sim, Vivian. Não existe esse negócio de 60 dias, não. Ele falou esse número aleatório. A pressão é muito grande. Imagina você
no meio de tantos governadores, todos aflitos, todos querendo pressionar o governo, todos querendo que o Estado, qualquer um, os seus estados, os nossos estados brasileiros fossem escolhidos em primeiro lugar. E aqui o ministro ele não tem esse traquejo, né, de estar vivendo um momento igual a este. Ele entende muito da caserna, ele entende muito, ele é um general. Eu acho que ele, pelo menos, aguentou o tranco mesmo. E, a partir daí, você vê que ele já voltou atrás um pouquinho, falou, não, se a Anvisa liberar, vai ser comprada a vacina. Não existe isso. Eu acho que quem tem que dar a palavra é a Anvisa. E ali existem cientistas, embora a direção da Anvisa seja um cargo político, mas ali existem cientistas. Né? Hein? Anda sendo questionada também, né, a politização ali na direção da Anvisa. Exatamente. Mas ali, se nós perdermos o foco da Anvisa, se a Anvisa sair dessa linha científica, aí seja o que Deus quiser e cada um vai fazer o que quiser. Agora, deputado, e o governador Romeu Zema? O governador fez uma declaração que foi muito criticada nas redes sociais, inclusive mais criticada do que aplaudida, que ele vai esperar o tempo do governo federal. E há uma pressão, claro, que também popular, não é só os governadores estão pressionados porque a população está e nós temos aí um movimento, números que estão mostrando, inclusive em Minas Gerais, um crescimento na taxa de transmissão, no número de casos, nas mortes, não é? Pelo menos 17 estados estão nessa situação. E o governador fez essa declaração. Como é que o senhor viu isso? Olha, eu não sei se nós estamos falando da mesma declaração, né? Eu vi um vídeo que foi postado pelo governador ontem. Ele fala sobre, na primeira parte da fala dele, ele fala que realmente está aguardando uma decisão do governo federal, mas não tem outra opção. Qual a opção que o Zema tem, qual a opção que Minas Gerais tem, a não ser aguardar que o governo federal possa trazer um plano nacional de vacinação. Ponto. Por outro lado, durante a presença do secretário de Saúde na comissão, o Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo, no Minas Fiscaliza, nós fomos muito enfáticos ao perguntar a ele, ao expor a ele a preocupação que nós temos para o processo, vamos dizer assim, o segundo passo da vacinação, que seria o Estado estar preparado para isso, né? Se for essa vacina da Universidade de Oxford, se for apenas ela que o Brasil adquirir, vai ser um problema seríssimo, porque é uma vacina que ela não pode ser transportada, ela não pode ficar no ambiente a menos 72 graus. Imagina isso. E depois que ela sai desse ambiente de extrema baixa temperatura, de menos 72 graus, são freezers especialíssimos, inclusive tem que ser depois transportada com gelo seco. Eu acredito que até a logística de transporte dessa vacina vai ficar mais cara do que a vacina, porque a vacina é a mais barata do mundo, ela sai a $16 a unidade. E imagina você transportar isso para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul de Minas, né, para todos os 853 municípios, a base de freezer que o Brasil não tem. O Zema falou, nós já compramos 700 freezer. Esse freezer que ele comprou é o que ele vende na loja dele, não é esse que a gente precisa, não, que precisa de um gerador próprio, que precisa estar a menos 72 graus centígrados. E depois que ela sai desse freezer, ela tem apenas 5 dias para ficar num freezer comum de menos 26 graus. Então, nós questionamos o secretário. Secretário, Minas está preparada? Não, Minas está preparada. Nós já adquirimos cerca de 50 milhões de unidades de seringa. Ótimo. Nós já temos a logística que a Polícia Militar vai interferir, a Secretaria de Saúde, nós já temos a logística. Ótimo. Mas para qual vacina? Não é? A Coronavac, você pode manter ela numa geladeira comum de 5 graus a 8 graus. E essa outra lá de Oxford é menos 72 graus. A da Pfizer, que está sendo hoje levada nos Estados Unidos, numa operação de guerra. Eu estava lendo um pouquinho sobre o transporte das vacinas nos Estados Unidos, que é um país gigantesco também, com 50 estados. Todo o exército brasileiro, todo o exército americano, todo o aparato do exército americano, com aqueles aviões supersônicos, ultrassônicos, mega, hiper, supersônicos,
né? Eles estão transportando uma vacina comum que pode ser ficar na geladeira. Agora, e se for essa de Oxford, Vivian, como é que nós vamos fazer? Toda essa lógica, toda essa conversa do secretário, todas essas informações que ele trouxe para a Comissão de Saúde, cai por terra. Nós temos que estar super preparados. O governo passou agora, o governo federal para Minas Gerais, em torno de 5 milhões, 6 milhões. Oh, meu Deus, não dá nem para poder pagar o combustível do transporte dessa vacina. E, de Então, nós temos fato, ele mesmo disse que é com essas vacinas que, no fim, totalizam aí, segundo o próprio ministro, cerca de 260 milhões de doses até o final de 2021, contando exclusivamente com este laboratório, apesar de não excluir os essa aí outros. me parece que entra também a Coronavac, porque eles compraram algumas vacinas, tem uma projeção, tem um consórcio lá da Organização Mundial de Saúde, que são mais 42 milhões. Sim, Para poder, consórcio, para poder alcançar esse número, nós vamos ter que usar vacina chinesa, sim, e é para muita gente. E eu acho que nós temos que, primeiro, parar com esse negócio de China, de negócio todo. Hoje, a luta do mundo todo é para a gente poder socorrer a humanidade. Eu mesmo, se chegar a vacina chinesa, eu vou ser o primeiro a oferecer o meu braço aqui tranquilamente para tomá-la, ou se vier da Oxford vai ser, se é da Pfizer também vai ser. Acho que não tem, repito, nacionalidade. Nós precisamos de uma boa vacina que atende a população. Deputado, o que o senhor achou das críticas à flexibilização do programa do governo de Minas, o Minas Consciente, não é? Aconteceu a flexibilização e nós estamos aí numa situação pouco confortável com essa perspectiva de vacina ainda um pouco distante e um crescimento, como eu mencionei há pouco, no número, na taxa de transmissão, no número de casos, no número de mortes e tal. O que o senhor acha das medidas que foram tomadas? Como é que isso foi discutido no Fiscaliza? Olha, Minas Consciente é um projeto, é um programa do governo em que ele tem uma análise macro-regional. Seria o norte de Minas, o Triângulo, o Sul, a Zona da Mata. É uma visão macro. E dentro dessa visão macro, cada município tem a sua responsabilidade. Ele foi criado exatamente para poder ser flexibilizado. Se uma determinada região tem um índice de contaminação, de infecção acima de 1, como nós já temos aí, me parece que Minas está 1,09, você tem que começar a seguir aquelas etapas, da área verde para a área amarela, da área amarela para a área vermelha. Isso aí é um programa teórico, um programa em que o governo tem informações de todos os lados, mas ele, na verdade, não é enxergado como uma lupa, ele tem que ser enxergado como uma lupa. Se aqui no norte de Minas, Montes Claros está bem, mas a Redondeza não está bem, então Montes Claros tem que tomar seus cuidados para que as pessoas que chegam aqui não venham contaminar a população. Se a região Belo Horizonte está bem, a área metropolitana não está bem, é a mesma coisa. Então, essa flexibilização, ela existe para isso, é para você caminhar conforme os parâmetros de cada macro-região, né? Agora, uma coisa é certa, Vivian, nós estamos vivendo a segunda onda. Isso aí eu até pensei. Você acha que já é a segunda onda? Porque existe essa discussão, se é, se não é. Não, é claro que é. Gente, a segunda onda aconteceu na Europa, está acontecendo de uma maneira dramática nos Estados Unidos. Só ontem foram 250 mil novos casos, quase 3 mil mortes. Está acontecendo no México, né? Está descendo. E da mesma forma que, enquanto a Covid apareceu lá na Europa, e só depois de 45 dias ela veio aparecer fortemente aqui no Hemisfério Sul, na América Latina, na América do Sul, está acontecendo isso. Então, nós estamos vivendo a segunda onda. Logo 10 dias depois da eleição, eu até pensei que esse aumento teria sido em decorrência, sabe, da falta de cuidados que aconteceu com essas eleições. Eu discutia com um juiz de direito e falava assim, mas nós tomamos todos os cuidados, as pessoas mantinham as distâncias necessárias, entrava lá na sala de votação, tinha que ter máscara, tinha que ter álcool gel, tudo bem. Eu não estou falando no dia da eleição,
Eu estou falando 45 dias que antecederam as eleições. As pessoas encontraram. Eu fui em reuniões, Vivian, com 500 pessoas em que só eu estava de máscara. Né? Chegava lá embaixo, assim, botava um palanque, assim, não seria um comício propriamente, uma grande reunião, todo mundo, candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a prefeita, todo mundo lá embaixo sem máscara. E eu pegava o microfone e falava assim, gente, cadê a máscara? Se vocês não forem usar máscara, eu vou embora, porque eu vou usar minha máscara, eu não quero me contaminar, não. Então, isso Eu acho que aconteceu. faltou ser mais incisiva a política, as informações, a cobrança, a ação da justiça Não, eleitoral? foi uma eleição fora de hora. Essas eleições elas não podiam ter acontecido aqui. Mas tudo bem, aconteceu. Depois passaram 10 dias, 15 dias, 20 dias das eleições. Falei, opa, peraí, então os efeitos das eleições já era para ter incidido sobre a população e já ter voltado o que era antes. Nós estamos aumentando. Só que, graças a Deus, os casos estão aumentando. Você vê, o Brasil está tendo aí uma média de 500 mortes por dia, mas está tendo 45 mil casos por dia. Né? Então, nós estamos aumentando o número de casos e nós estamos ainda segurando um pouco o número de mortes. Até quando? Até que ocorra uma saturação do sistema de saúde pública, como aconteceu lá no primeiro pico da pandemia. Você Então, se o acha que é Brasil... inevitável, deputado? Eu acho que tomara que não, mas do jeito que está caminhando os casos, do jeito que eu estou vendo, eu estive nessa semana, Viva, visitando 3 hospitais da região, fui de 3 UTIs, estão todas abarrotadas, as UTIs aqui do norte de Minas, e o governo federal desativou a maioria dos leitos de UTI, e o governo do estado também desativou a maioria dos leitos de UTI. Então, nós estamos lutando agora para o governo voltar ao que era lá em setembro, outubro, os leitos de UTI, os leitos de retaguarda também devem ser recontratados dos hospitais, né, para que a gente possa segurar a ponta nessa segunda onda. Eu acho que não vai ser maior do que a primeira, mas eu acho que vai ser quase igual à primeira onda aqui no Brasil. Focando um pouquinho no Fiscaliza, e agora dando um passo adiante, apesar desse assunto de pandemia ser inesgotável, não é, deputado? Mas focando um pouquinho nas questões que dizem respeito também a esse ano de 2021 que vai começar, e o que é pauta para o governo do Estado, foi colocado lá no Fiscaliza pelo representante do governo, que o secretário, que o Estado vai tocar o plano de privatizações. E o deputado Agostinho Patrus, que é presidente da Assembleia, ele se manifestou, ele foi muito crítico, depois da eleição da mesa, ele fez críticas bem duras, inclusive ao secretário Otto Levi, dizendo que aquilo que o governo fala, não necessariamente a Assembleia pode escrever. E, enfim, ele foi bastante incisivo sobre isso. Eu queria saber como é que o senhor viu a manifestação do presidente Agostinho Patrus e de como isso deve repercutir em 2021 na pauta da Assembleia, né? Já que o governo tem a pretensão, por exemplo, de tocar uma pauta difícil como as privatizações. Eu acho, em primeiro lugar, que o presidente Agostinho Patrus não é à toa que ele foi reeleito sem nenhuma contestação lá na Assembleia de Minas. Todo mundo entendeu de que ele fez um belíssimo trabalho. Eu acho que o principal ponto, o ponto mais forte de Agostinho e que nos causa muito orgulho, é exatamente isso, é você cortar esse cordão umbilical verdadeiro que existia, ou que ainda existe, mas embora esteja sendo cortado, né, com o Poder Executivo. O governo do Estado tem que entender de que nada nessa casa acontece na marra. Nada nessa casa acontece por imposição do governo do Estado. E a Assembleia, por outro lado, ela está aberta para que a gente possa receber as manifestações do governo, as solicitações, as reivindicações do governo, para que a gente possa analisar tudo ao tempo e à hora. Nós estamos vivendo aí
esse período crítico, né? E se não tivesse essa segunda onda, certamente nós estaríamos aí já num platô já bem baixo, e seria a pandemia de Covid seria considerada como qualquer epidemia de gripe influenza, está certo, a imunização teria ocorrido, mas não está acontecendo isso. Então, o ano que vem vai ser um ano ainda normal no processo legislativo. Você viu aí, a Assembleia ela flexibilizou um pouquinho mais, os deputados começaram também a sair um pouco mais para suas bases, e mais da metade dos deputados estaduais de Minas Gerais estão contaminados. Inclusive, nós temos hoje colegas que estão no CTI, né, passando por um aperto muito grande. Então, nós tivemos aí, dentro da própria TV Assembleia, um surto aí com dezenas de pessoas contaminadas. Então, não é hora disso, é hora da gente ainda estar, sabe, você começar a entender o que está acontecendo, analisar com critério, com carinho. Então, todos os projetos do governador eles seguirão um rito normal da Assembleia, da própria Assembleia. Se for momento da gente caminhar um pouco mais rápido, nós vamos caminhar um pouco mais rápido. E o presidente Agostinho Patrus ele está fazendo um trabalho belíssimo, ele está sendo muito bem assessorado, e ele saberá o momento em convocar a Assembleia para analisar ou não os projetos que virão, a privatização de estatais. Isso aí não acontece a toque de caixa, isso aí vai ter o momento certo, e a Assembleia está preparada e atenta para analisar esses projetos também no momento certo. O senhor acha que o horizonte das eleições em 2022, de alguma forma, influencia essas posições? Eu acredito que o ano que vem é um ano em que a gente não está ainda. Você está com essa visão de 2022, mas está chegando ainda muito pequenininho lá na frente. À medida que for caminhando o ano, ela vai se agigantando um pouco mais. Então, nós temos um tempo, né? Esse tempo, eu acho que é o momento certo da gente analisar estas modificações que precisam ser feitas, porque Minas Gerais, a exemplo do Brasil, precisa caminhar, né, de acordo com as propostas que caminham em Brasília. Imagina se passa uma reforma tributária lá em Brasília e essa reforma tributária não acontece em Minas Gerais. Então, você fica meio fora do barco, né? Eu acho que vai ter o momento certo. As eleições, elas no ano que vem, eu acredito que elas não estarão ainda na pauta, não estarão ainda no radar dos políticos, dos deputados, e isso aí vai acontecer no momento certo, talvez no princípio de 2022. Então, nós temos um ano para a gente preparar Minas Gerais para esse novo tempo que nós estamos vivendo e que precisam ser modificadas costumes, leis, decretos, enfim, tudo isso precisa tornar-se um pouco mais transparente e mais eficaz, mais eficiente para o nosso Estado. Deputado, muitíssimo obrigada por essa boa prosa, mais uma vez, pela sua participação conosco na TV Assembleia. Obrigado a você, Vivian, e vamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Eu acho que a imprensa tem um papel excepcional neste momento, e a TV Assembleia, com pessoas da sua qualidade, e de todos os jornalistas, de todos os funcionários, ela tem cumprido muito, grandemente, belíssimamente o seu papel. Muito obrigado a você. Saúde para todos nós, né? Todos nós. Eu conversei com o deputado e médico Carlos Pimenta, do PDT, ele é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. O deputado faz parte do Bloco Independente. Minas tem história. É isso aí. Obrigada e até. Obrigado a você.